Vamos falar um pouco sobre os primeiros habitantes de Santa Catarina. Vocês já leram sobre eles, eu disponibilizei um vídeo, mas vamos conversar um pouquinho mais para que esse assunto fique bem certinho para vocês e vocês não tenham dúvida quanto a isso. A história, como nós já estudamos, ela é constituída por evidências, né? Documentos, fotos, desenhos, armas, né? No caso, as lanças que eram construídas, essas coisas assim. Então, isso tudo vai criando uma história, uma narrativa que a gente possa passar adiante. No caso da história de Santa Catarina, não é diferente, né? Como nós vimos, os arqueólogos, eles descobriram tudo por escavações, né? Também as histórias que são passadas de uma geração para outra, é como a gente vai constituindo a história. E do nosso estado também foi assim. Os primeiros habitantes de Santa Catarina foram os povos sambaquieiros, ou os povos de Sambaquis. Esse nome vem porque eles se alimentavam das conchas, e essas conchas eles iam depositando até que se formavam grandes morros, montanhas, né? Hoje em dia ainda existe ali em Florianópolis, se caso a nossa viagem ainda acontecer, a gente vai poder conhecer. Ou se não, quando você estiver em Florianópolis e você puder passear e conhecer os pontos turísticos, um desses pontos é a Praia do Sambaquis, você vai encontrar. Lá você vai ver como que eram esses montes de concha. Depois dos sambaquieiros, nós temos relatos dos arqueólogos dos povos ceramitas. Eles têm esse nome porque eles faziam cerâmica, faziam vários objetos de cerâmica. E os ceramitas, eles praticavam a língua G. E se pegar pela raiz, né, os ceramitas, eles eram os ancestrais dos povos Xoclen e dos Caigangues, né? Então, são duas etnias que se sabe que são mais antigas, né? Os relatos dos estudiosos, dos arqueólogos, de que provavelmente esses povos que extinguiram os sambaqueiros, né? Pela luta pelo domínio de território e tudo mais. Há indícios de que os indígenas, eles eram muito mais aparamentados, né? De armas, né? De ferramentas que eles usavam, né? Usaram contra, digamos assim, os sambaqueiros, então eles puderam tomar espaço no território e formar as suas aldeias, formar a sua comunidade. É importante a gente lembrar que os povos indígenas, eles tiveram grande contribuição para a sociedade que nós temos hoje, né? Sem eles, com certeza, o território brasileiro não seria tão multicultural como nós somos, né? A cultura que está no Brasil inserida, além dos povos africanos que foram trazidos na época da colonização do Brasil, nós temos os povos indígenas, que contribuem muito para a nossa cultura, para as nossas raízes, para aquilo que nós somos hoje. Muito interessante a gente ver, vocês tiveram aquele texto do Caminho de Ipeabiru para ler, né? Espero que vocês tenham lido, né? Porque é algo muito importante. Fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso na internet, alguns vídeos, que esse caminho ele foi utilizado pelos indígenas, não só pelos indígenas, né? Mas é um caminho que vinha de São Paulo, passava Paraná, Santa Catarina, ia parar lá no Peru, né? Então, muito legal a história desse caminho. Há os vestígios ainda em alguns lugares em Santa Catarina que eles faziam essa caminhada, então era mato fechado, mas existia o caminho por onde eles passavam e eles chegavam até o Peru. E tem histórias, né, de que um grupo indígena chegou a levar os europeus até lá e aonde eles começaram também a explorar os tesouros que eles tinham lá. Então, conhecendo os primeiros habitantes de Santa Catarina,
nós vamos começar agora a estudar sobre a chegada dos europeus no Brasil, a América, na verdade, né? Então, a chegada dos europeus no Brasil, ela se deu por um erro, digamos assim, né? Porque eles queriam ir para a Ásia, eles queriam ir comprar algumas coisas e se perderam e acabaram chegando aqui no Brasil, né? Na época não era Brasil, e então começou a colonização, digamos assim, do Brasil pelos povos europeus. Em Santa Catarina, os primeiros europeus que chegaram foram os franceses. Então, nós tivemos Guneville, que ele veio com uma expedição para cá e atracou aonde é São Francisco. Guneville, ele apenas veio fazer uma viagem, ele não chegou a fundar São Francisco, né? Porque tem pessoas que dizem, é a cidade mais velha de Santa Catarina, que foi fundada primeiro, mas na verdade, Guneville chegou aqui, ele não fundou nada. Ele veio passear para cá, né? Veio conhecer as nossas... Então, Guneville veio, eles passaram um período de 6 meses aqui em Santa Catarina, fizeram amizade com os povos indígenas que aqui moravam, foram bem recebidos, fizeram trocas, né? Os indígenas deram para eles especiarias aqui da terra e eles também, em troca, deixaram alguns utensílios para os indígenas, né? Então, eles tiveram, digamos, um encontro bem amigável aqui. Depois desse período, então, Guneville voltou para a França, levou com ele 2 indígenas que foram, né, não há relatos que eles foram forçados aí, eles quiseram ir viajar. E a partir disso, Santa Catarina entrou na rota das expedições, né? Então, começaria a atracar nos portos aqui de Santa Catarina os navios da Europa, e daí começou todo o processo de expansão do território catarinense. Então, ali nesse período de 1504 foi quando os europeus começaram a chegar aqui em Santa Catarina, e a partir disso nós começamos a ter a colonização do nosso estado. Nas próximas aulas nós vamos entender um pouquinho mais sobre como funcionou, né, essa questão deles atracarem em nossos portos, como ficou as divisões das terras em Santa Catarina, como foi feito isso, e vamos estudar a origem do nome, o porquê Santa Catarina, porque no começo ela não foi chamada assim, e muitas coisas interessantes sobre a nossa história. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar esse conteúdo, né? Nós não estamos perto para a gente poder conversar, trocar ideias, mas conforme vocês forem lendo os textos e forem assistindo os vídeos, se vocês tiverem alguma dificuldade ou alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp ou manda um e-mail que nós vamos conversando. Lembrando que vocês estão livres para pesquisar, né? Usem a internet nesse tempo a favor de vocês. Pesquisem o que vocês gostariam de saber, por exemplo, coloquem ali o caminho de Peabiru na internet e olha que lindo, cada lugar por onde eles passaram, como era, conheça um pouco mais dessa história, isso faz parte da nossa história, né? É muito importante a gente usar a internet para aquilo que nos faz bem também, né? E esse é um tempo que nós vamos, mesmo longe, mas nós conseguimos, nossa, muita oportunidade de produzir conhecimento juntos, né? E quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem mandar e nós vamos trocar essas ideias.